Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:05, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê, nos assiste pelas redes sociais, pelas imagens aqui do estúdio, no Instagram e também no Facebook, curta as nossas páginas, ouça os nossos podcasts no Spotify e acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje, 3289-3580 e 5052-5555 são os números dos telefones. Nossos participantes de hoje, você vê aqui à minha esquerda, o vereador Mário Covas Neto, do Podemos. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado por participar mais uma vez aqui desse programa. É sempre muito bom a gente interagir e prestar contas para os eleitores ou pelos cidadãos de São Paulo. Que bom, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Gente que Fala, vereador. Também conosco o administrador e empreendedor cultural, Diego Navarro. Ele é criador da animação infantil Giramille. Diego, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro, obrigado pelo convite, agradecer a todos os telespectadores. Estamos abertos às perguntas, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Também com a gente, Ailton Vendramini, engenheiro, consultor de gerenciamento, especialista em pequenas e médias empresas. Vendramini, mais uma vez, bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Prazer enorme estar aqui com vocês e me parece que vai ser uma mesa bastante rica aqui. Sem dúvida alguma. Ainda estamos no aguardo da vereadora Janaína Lima, do Novo. Ela já está a caminho, daqui a pouquinho ela estará com a gente também no programa. Enquanto isso, vamos ao nosso primeiro tema. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou agora em outubro o projeto de lei número 5 de 2017. É uma matéria de autoria do vereador Mário Covas Neto, que autoriza a Prefeitura Paulistana a fornecer merenda escolar durante as férias. O projeto é baseado em estudos que comprovam que a criança subnutrida apresenta problemas de desenvolvimento intelectual que podem refletir na educação e também na saúde. Vereador Covas Neto, é uma matéria já, um projeto aprovado, sancionado pelo prefeito Bruno Covas, e autorizativo, ou seja, ele não obriga a prefeitura, ele autoriza a prefeitura a desenvolver esse trabalho, certo? A gente não tem a competência para obrigar. Sim. A Câmara, para esse tipo de tema, o máximo que a gente pode fazer é sugerir, autorizar, enfim, é recomendar, e foi o que a gente fez. Mas, na verdade, a gente sabe que vai ser implementado. A ideia é você poder fornecer um alimento para aquelas crianças que, muitas vezes, se não é o melhor alimento que ela tem no dia, é o único alimento que ela tem. E a gente sabe que a criança em desenvolvimento intelectual, se ela estiver subnutrida ou desnutrida, esse desenvolvimento fica comprometido. Então, não é só uma questão apenas de você dar um benefício para aquelas crianças apenas. É também você pensando na importância do desenvolvimento da educação dos próprios jovens, porque na medida em que você tem uma classe de alunos com alguém com maior deficiência, obviamente ele puxa a classe toda para baixo. A professora ou o professor tem que dar mais atenção a esse aluno, vai ter mais dificuldade no conjunto do aprendizado. Então, o objetivo é um pouco mais amplo do que simplesmente fornecer alimentação. Ele procura atender uma lacuna, porque veja, não faz sentido o aluno durante pelo menos 2 meses do ano ele não recebeu o alimento que ele vinha recebendo, que é um alimento com qualidade e com a observação de nutrientes capazes de fazer um bom desenvolvimento da criança. E essas foram as suas justificativas da apresentação dessa propositura? Exato. Sim. Agora, originalmente, o fornecimento poderia acontecer de 3 formas, dentro da escola, por meio de cesta básica, ou cartão alimentação, era o que estava no projeto. Uma vez a matéria, o projeto sancionado pelo prefeito,
essa forma é escolhida pela prefeitura. Como é que isso vai acontecer? Na realidade é o seguinte, houve um veto em relação a essas outras duas possibilidades. O que eu pensei As duas quais, vereador? Tanto vale alimentação quanto Cesta a básica. cesta básica. Vetou-se. Então é dentro da escola. Na realidade, o que a gente pensou é que se a escola eventualmente tivesse com seu funcionamento comprometido por férias coletivas ou enfim, que ela não tivesse em funcionamento normal, ter uma alternativa. Opção, sim. Mas a própria Secretaria de Educação, ao analisar e recomendar o veto ou não do projeto, ela disse que não, ela tem condições de fazer isso. Ainda que não seja na própria escola, mas pelo menos usando os CELS, que hoje já tem um número suficiente para atender essas crianças. Existe um programa de férias nas escolas, chamado Férias nas Escolas, inclusive, que dá oportunidade para quem quiser, é optativo, as crianças que quiserem poder frequentar escolas e ter várias atividades lá. E eles recebem uma refeição quando estão lá. Então, eles vão ampliar o fornecimento de refeições para o restante das crianças dos próprios CELS. Parece-me que é esse o projeto, ou a forma que eles vão atender o que diz o projeto. Projeto não, a lei. Sim, a forma desta merenda, a distribuição dela dentro da escola, é a mesma forma como a distribuição normal durante o período letivo. Isso. Veja, o tipo de merenda, enfim. O mesmo tipo. O que a gente... quando você faz uma lei, você não entra no detalhe da lei. Eu não posso... a regulamentação depende depende da regulamentação. Eu, conversando com o secretário de Educação, ele me adiantou que a ideia dele é fazer com que a merenda seja destinada através dos CELS. Não é exatamente na escola da criança, mas é próximo, em algum lugar próximo dela. Usando já a estrutura que ele já fornece no período de férias através desse programa de férias nas escolas. Então, ele só vai ampliar um pouco o fornecimento da alimentação a fim de atender a todas elas. Pedramini, sua impressão sobre essa agora lei aqui em São Paulo, com essa distribuição da merenda escolar? Minha impressão, bom... no período de férias. Bom, todo mundo almoça, acho que independentemente de ser férias ou não, né? Pois é. Agora eu estou escutando o Sr. Covas falar aí, vou fazer um paralelo, né? Essas iniciativas, por exemplo, principalmente nesses países mais desenvolvidos, onde é na Escandinávia, ali, Finlândia, Noruega, Suécia, né? São iniciativas que demonstraram ser bastante válidas, né? Agora, o que eu vejo, não é nenhuma pergunta, talvez até um esclarecimento, é assim, que nesses países você tem uma participação da sociedade civil, né? Você tem o projeto, a lei propriamente dita, né? Com relação ao fornecimento material, fornecimento de alimentação, etc., etc. Mas você tem uma participação em termos de comitês, de comissões e tal, da sociedade civil, não só fiscalizando, mas orientando esse tipo de coisa lá na ponta, né? Eu digo isso porque, por exemplo, eu me lembro nos anos 70 que eu tocava a obra, e eu falava, bom, a gente fornecia alimentação, e um dia eu falei, bom, um bife equivale a não sei quantos ovos, não sei o que, e troquei o cardápio, né? E o pessoal simplesmente destruiu, vamos dizer assim, o refeitório, né? Porque eles eram contra. Então, eu digo, esse tipo de atividade que a sociedade civil pode cooperar, que é lá na ponta, por exemplo, ter lá uma maneira de monitorar, de gerenciar esse tipo de atividade, acho que seria bastante interessante. Eu não sei se existe, né? Olha, a alimentação é toda feita com nutricionistas, tem um cardápio que é o cardápio semanal, é fornecido essa informação para os pais podem ir lá e verificar. A alimentação é feita com qualidade. Eu acredito. E não há, pelo menos não há problema em relação a isso. O que eventualmente a gente observa é que ela é tão interessante que às vezes é a melhor refeição, que eu disse no início. Às vezes é a melhor refeição que a pessoa tem no dia e muitas vezes é a única refeição que tem. Ou seja, na realidade, a gente ainda vive um país muito pobre. Em algumas regiões, se o Estado
não der a mão para aquelas pessoas, elas ficam absolutamente desamparadas. É preciso que você tenha um pouco de sensibilidade de que a gente que pode mais tem que pensar em quem pode menos, entendeu? Porque senão as pessoas não têm nem acesso às coisas. Então, eu acho que esse é um pouco do trabalho do legislador, é entender um pouco não só o meio que a gente vive, não só a nossa condição, mas o meio que a gente vive. Não há problema, eu acho que quanto mais a sociedade civil se aproximar da atividade estatal, melhor. A fiscalização ela precisa acontecer, e com a fiscalização você vai ter um resultado melhor, sempre. Bom, quero falar agora da presença com a gente aqui, da vereadora Janaína Lima, do Novo. Seja bem-vinda, vereadora, ao Gente que Fala. Muito obrigada, Mauro, e a todos os ouvintes. Eu quero aqui cumprimentar, em nome de todos aqui presentes, o meu querido amigo Mário Covas Neto, meu vizinho de gabinete. Sim, nós temos quase uma porta aberta. Assim. Vizinho de gabinete e vizinho de bancada aqui no Gente que Fala. Sentaram lado a lado. Então, muito obrigada, Mauro, pelo convite. É uma honra, um privilégio estar aqui com todos vocês. Prazer é todo nosso. Estamos falando agora dessa lei em São Paulo, que os estudantes do ensino municipal terão acesso à merenda durante as férias. Projeto de lei que agora é lei de autoria do vereador Covas. Né? Sua avaliação. Não são do mesmo partido, né? Não são do mesmo partido. Eu acho um projeto muito nobre, de extrema relevância, mas eu tive que registrar meu voto contrário. Não pela iniciativa e pelo objetivo da iniciativa, mas o orçamento público ele é feito de escolhas. E no momento em que a gente tem várias crianças fora da escola, quando você pensa nas crianças que estão dentro da escola e com a merenda, fala assim, mas é muito pouco perto do montante, por exemplo, da Secretaria de Educação, é verdade. Mas quando a gente pensa que, por exemplo, só em 6, né, que são as creches, a gente acabou de receber a notícia dos últimos dados levantados, que são 100 mil crianças na fila de espera. Então, assim, eu acho super nobre, eu acho que a Câmara cresceu com a aprovação do projeto do Mário Covas Neto, mas, no entanto, eu votei contrariamente, porque eu entendo que, nesse momento, o orçamento tem que privilegiar em trazer quem está fora do sistema educacional para dentro do sistema educacional. Diego, a sua impressão, para entender a sua avaliação, já que você lida com criança, né? Seu público tudo para mim que vem para criança, que vem para somar, é bem-vindo. Aliás, um parabéns para você, por essa iniciativa, Mário Covas, sensacional. E eu espero que isso se replique para outros estados também. Né? Você sabe que a gente tem encontrado bastante eco nisso aqui. Tem alguns vereadores de outros municípios que são colegas, que a gente já conhece, por atividade partidária, etc., que estão usando essa iniciativa para colocar nos seus próprios municípios. Me permita só dizer em relação... Eu não tenho problema nenhum em que um colega vote a favor ou contra, porque eu acho que isso faz parte da discussão mesmo. Faz parte do debate, então, o âmbito da ideia. Não há problema. Né? E eu, a Janaína comigo, nós temos uma relação absolutamente fraternal, ótima. E entendo que a forma ideológica que ela faz o seu mandato, em função do partido do qual ela faz parte, etc., a pregação que ela faz, leva, muitas vezes, a tomar umas decisões que, enfim, eu não concordo, mas que eu respeito. Acho que você tem uma coisa que desde cedo eu aprendi, que o maior inimigo do bom é o ótimo. Então, eu acho que a gente... E penso que também uma outra coisa que meu pai falava muito, Janaína, que uma corrida é uma sucessão de passos. Você tem que dar um passo para dar o segundo, para dar o terceiro. Às vezes a gente quer chegar muito rápido na linha de chegada, mas você tem que dar todos os passos para chegar lá. Se não você cai antes, né? Ou não chega. Mas na realidade é o seguinte, na questão ideológica, compreendo perfeitamente o posicionamento da Janaína, compreendo mesmo, mas eu acho que o alcance que a gente procurou não era trocar uma coisa pela outra, ainda que isso possa acontecer no aspecto de orçamento, mas era simplesmente de você alcançar uma oportunidade para aquelas crianças que eventualmente
têm dificuldade no aprendizado, que elas possam, em virtude de uma alimentação mais adequada, acompanhar o restante da classe. É esse o objetivo. Muito bem, nosso próximo tema. As startups devem ganhar em breve um novo espaço de coworking dentro da Câmara Municipal de São Paulo. O projeto será inspirado no ecossistema de inovação de Israel, um dos maiores polos de tecnologia do mundo. A iniciativa é da vereadora Janaína Lima, que em janeiro inaugurou um espaço de coworking em seu próprio gabinete. Segundo a presidência da casa, o novo espaço será destinado a startups que gerem algum tipo de impacto na sociedade. Vereadora Janaína Lima, antes da gente falar do tema em si, né, definir, explicar para o nosso público o que é o coworking, que é esse ambiente preparado, um novo conceito de ambiente de trabalho preparado para o autônomo, né? No caso, o nosso gabinete, a gente transformou nesse coworking visando trazer, né, o cidadão que tenha o espírito público de contribuir com a cidade. Então, a pessoa que tem um projeto, que resolve um problema da cidade, que tem alto impacto e que ele é escalável, o seu projeto, esse projeto é convidado a ser incubado dentro do nosso gabinete, recebendo todo o apoio e suporte da nossa assessoria, e ele fica por lá por 3 meses, e esse projeto sai com todo um planejamento de ação e pronto para ser aplicado e replicado. Então, várias iniciativas, a gente já teve cases de sucesso, como, por exemplo, a gente tem lá no Jardim Colombo, que tem uma área que era um lixão degradado e que está se transformando num parque infantil. A gente tem um outro projeto de rugby, em que mais de 600 crianças da diretoria de ensino do Tatuapé, 600 crianças por semana são beneficiadas com esse projeto, como também a gente tem projetos em que fomenta o desenvolvimento econômico e social da sociedade paulistana. Então, é uma iniciativa que visa trazer o cidadão. Isso, o nosso coworking. Então, quando a pessoa entra, nosso gabinete, Mário foi, inclusive, um dos grandes entusiastas dos vereadores que muito me apoiaram. Então, assim, eu quero aqui publicamente agradecer todo o apoio que ele sempre me dá. Então, essa iniciativa, quando a pessoa entra no nosso gabinete, não tem recepção. Então, ele entra, dá de cara com o ambiente todo aberto, todas as paredes são de vidro, então, inclusive, em uma das áreas a gente colocou todos os projetos de lei que já estão em tramitação ou que já viraram lei de nossa autoria ou com a nossa participação. Então, o intuito é dar transparência a todo esse trabalho e que o cidadão, ao fazer parte desse projeto, tenha a possibilidade de ver tudo o que está acontecendo dentro do nosso gabinete. O intuito é fazer com que a transparência seja uma prática e não uma teoria. Então, é isso que a gente tentou construir com o gabinete. Já na Câmara Municipal, o presidente Eduardo Tuma, abraçando a ideia e também muito apoiador dessa iniciativa, falou assim: Jana, por que a gente então não transforma a Câmara num grande coworking para receber o cidadão? Só que dessa forma vamos fazer um olhar mais focado para startups, para esse ecossistema, e nisso a gente começou a pesquisar. Eu cheguei aí para o Vale dos Silícios, agora a gente está programando, estudando mais todo o ecossistema de Tel Aviv, inclusive quinta-feira eu tenho uma reunião com o Consulado de Israel, exatamente para a gente desdobrar como é que será, né, trazer esse ecossistema de Israel para a cidade de São Paulo, buscando as iniciativas, porque não adianta inventar a roda, a gente tem que aproveitar o que está feito, o que está dando certo, né? Israel é um grande case assim, inclusive já buscando as parcerias com as instituições de coworking que fazem muito sucesso e dando espaço para esses empreendedores, a gente está buscando conceituar um espaço amplo que fomente esse ambiente, esse ecossistema de startup, mas, sobretudo, melhore o ambiente de negócios e desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo. Então, você, vereador, explicou 2 situações aqui. Primeiro, o coworking do seu gabinete e o espaço na Câmara Municipal também é um espaço de coworking, mas com objetivos diferentes. No caso do seu gabinete, aquele cidadão que tem alguma proposta, alguma solução para os problemas que vivemos, e o espaço da Câmara é aberto para startups. São situações diferentes. Isso, e será gerido pela Escola do Parlamento.
da Câmara Municipal de São Paulo. Sim, no caso do seu gabinete, o cidadão pode participar. Como é que ele pode levar a ideia lá para dentro? Ele entra na plataforma embaixadoresdamudança.org, vai lá, inscreve o seu projeto, faz um cadastro simples, e o projeto tendo essas 3 condicionantes que eu coloquei aqui: projeto de alto impacto, projeto escalável e que ele soluciona um problema da cidade. Tendo esses 3 indicativos, ele é selecionado a ser incubado pelo nosso gabinete. Esses 3 pontos, eles levam em consideração, evidentemente, aquilo que é a competência do vereador, aquilo que o vereador pode fazer, não é isso? Sim. Porque o cidadão não conhece necessariamente o regimento interno da Câmara, ou aquilo que é a competência do vereador, não pode gerar despesa para a prefeitura, então é por isso que tem esse balizamento. Sim, mas essa questão, né, do papel do legislador, ele tem sido um debate cada vez mais acalorado no ambiente jurídico. Por exemplo, recentemente o Supremo Tribunal Federal acabou de emitir um parecer dizendo que sim, o que muitos diriam que era vício de iniciativa em várias proposituras, o Supremo tem dito que sim, pode ser papel do legislador, porque afinal de contas um dos papéis do legislador é sim sugerir ações, apoiar o executivo, fazer com que as suas leis extrapolem o papel. Eu acho muito bacana isso quando a gente vê esse perfil dentro da Câmara Municipal, que não só sugere leis, de pensar no longo prazo, de entender o sentimento da sociedade, mas também de calçar os sapatos das aflições e dos desafios que é gerir uma cidade como São Paulo, e que também se predispõe a colaborar, mobilizando sua base, mobilizando os seus parceiros, para que a cidade tenha mais sucesso nos desafios aí colocados pelos cidadãos. É um pioneirismo paulistano, não? Sim. E a gente fica muito feliz, eu acho que aqui temos 2 vereadores. Deixa eu contar só uma historinha aqui, que é o seguinte: ela propôs isso há 2 anos, mais ou menos, não é isso? 2 anos que ela implementou lá no gabinete dela. E houve muita resistência do presidente da casa na época, querendo proibir que ela fizesse isso. A visão naquela... Era outro presidente. Era outro presidente. Sim. A visão naquela época era uma visão muito conservadora do papel da Câmara, né? Já o presidente atual entendeu, e não só entendeu, como estimulou e ampliou o papel, não só de um gabinete, para a Câmara como um todo. Isso faz com que a população, especialmente a população interessada, ela possa se aproximar da Câmara Municipal para discutir os projetos, quaisquer que sejam, até mesmo para dizer alguma coisa que não é de competência, não importa. Até para você dizer, olha, isso daqui, infelizmente, concordo com você, tem que ser mudado, mas isso aqui é um deputado que pode fazer, um deputado estadual, federal, isso é uma legislação, a competência não é de um vereador, não importa. Importa chegar a ideia. Importa chegar a ideia, é aproximar, é o debate. A gente faz muita audiência pública na Câmara, por vários temas, mas a participação acaba sendo muito limitada em 3 minutos para cada um falar, é muito pouco. As ideias acabam ficando em segundo plano, porque a audiência pública objetiva um determinado tema. Então, esse tipo de iniciativa é ótimo, porque se aproxima a população e facilita o trabalho dos representantes, porque, na verdade, você, ao levar adiante uma ideia que veio de fora, na verdade, você só está sendo o que, de fato, a gente que é um representante. Vendramini, fala. Não, a ideia é sensacional, né? Mas eu queria explorar um pouquinho esse negócio da ideia, porque, por exemplo, você tem a ideia que vem do cidadão, né, que leva para a Câmara, né? Agora, tem também os problemas macros, vamos dizer assim, da cidade, que saem, que poderiam ser levados para o cidadão, né? Tipo, vamos dizer assim, uma maneira de fazer isso, fazendo um paralelo, né? Por exemplo, esses think tank, né? Vamos dizer, quando você pega um problema e fala, quem quer resolver isso, né? Ou então, por exemplo, um tipo de um hackathon, não sei. Quem que quer resolver esse problema aqui? Porque vocês é que têm, aqui do lado de cá, por exemplo, né, como cidadão, às vezes você vê um probleminha ali, que fala, sugere alguma coisa. Mas tem o outro lado, né, que, por exemplo, quais são as grandes linhas mestras, né, os grandes
guidelines, né, os diretrizes que, por exemplo, vão levar esse país para frente. Nós temos um problema aqui, a ONU fez isso, né, ele estipulou lá 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. Então, dentro desses objetivos, o que a gente vai fazer? 17 ODS, né? 17 ODS, Então, por exemplo, também, eu não sei se é assim o projeto, mas vamos dizer assim, nós temos um problema. Quem aí se habilita... Para o cidadão, acho que é isso. Nós temos um problema, quem é que dá a melhor solução para isso? Sair de dentro da Câmara para fora. Isso comportaria no meu gabinete, né? A gente está hackathon e think tanks, fazer várias propostas do que já são cases de sucesso mundo afora é um dos desdobramentos. Então, por exemplo, a gente está na Semana Global do Empreendedorismo. Lá o coworking vai sediar, eu acho que amanhã, não é isso? Amanhã, uma ação, não vai ser quinta-feira, uma ação dentro do nosso coworking, das 9 às 12, a gente vai fazer um World Café. Então, a gente vai apresentar 2 problemas, 2 gargalos da cidade de São Paulo, e a gente vai juntar um pessoal bacana. Estamos mobilizando a sociedade para dividir em grupos e pensar cada um desafio diferente da cidade. Um desafio e um problema. Então, como que a gente pode buscar soluções a partir do olhar da sociedade? Agora, outra coisa é o que a Câmara Municipal vai fazer num determinado espaço. Então, por exemplo, o Tel Aviv, ele é um grande exemplo, porque ele é a nova Vale dos Silícios, então, assim, é o grande polo de inovação. Então, você imaginar a facilidade que Tel Aviv oferece para as pessoas que querem empreender, em um momento em que a gente está falando de quase 14 milhões de desempregados no Brasil, então você começa então a pensar como que a gente traz novas soluções para esses desafios e problemas que podem, na verdade, ser uma grande oportunidade de geração de riqueza, de prosperidade para o Brasil. São Paulo liderando isso. Vereadora Janaína Lima, para a gente fechar esse tópico, como é que vocês fazem, ou como você, como vereadora, faz exatamente, para deixar, quando entra o cidadão lá, para levar a proposta, fazer com que ele deixe de lado a polarização, a ideologia dele. E o problema o desafio é solucionar o problema, e não criar um debate político lá dentro. Não interessa, tem que ser prático, né? Como é que faz isso? Por isso que a gente coloca essas 3 condicionantes, que o que ali está em jogo é o Brasil, é São Paulo, né? Os interesses da sociedade de São Paulo e, consequentemente, por São Paulo ser essa grande cidade líder e referência no país, influencia o país todo. Então, eu acho que a gente tem um grande case aqui que a gente pode trazer, que é o Marco Legal da Primeira Infância, que é uma lei que eu fiz um esboço, comecei esse projeto, e esse projeto terminou com 52 autores, né? Entre eles aqui o querido Mário Covas Neto. Então, essa lei é uma lei que vem revolucionando todo o trabalho de primeira infância. Então, é a única lei no Brasil apoiada por um prêmio Nobel. James Heckman veio para São Paulo, deu suas sugestões no texto, inclusive a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Rede Nacional de Primeira Infância, colaboraram com a finalização do texto. Então, você vê um movimento amplo de todos os setores da sociedade, o executivo. Então, você vê hoje, o prefeito colocou no plano de metas 1.030 bilhão só para que o marco legal da primeira infância saia do papel. Então, você vê que quando executivo, legislativo, o Tribunal de Justiça fechou um acordo, um termo de cooperação para colaborar com que o executivo consiga atender o maior número de crianças que estão na fila de creches. Então, a gente fala bastante de creche porque ele é o problema que mais está visível, é onde a família sente mais. Muitos pais não conseguem sequer procurar emprego porque não tem onde deixar com segurança seus filhos. Mas tem outras ações. O aumento de vacinação, a melhoria da merenda escolar e tantos outros pontos, o atendimento das crianças vulneráveis, a integralização dos sistemas. Então, se uma criança que sofreu, é vítima, por exemplo, de uma violência sexual e passa no pediatra, com a integração proposta pelo marco legal,
o pediatra vai saber na hora da consulta. Isso muda completamente a qualidade da consulta do pediatra com aquela criança. Então, isso é um exemplo que você, quando foca no problema, no cidadão, você consegue deixar a polarização de lado. Me permita dizer uma Sim, coisa. É muito pouco provável que alguém procure o gabinete da Janaína Lima sem saber qual é mais ou menos o posicionamento dela. Muito pouco provável que vá alguém lá só para provocá-la ou para criar uma desarmonia. Isso pode acontecer depois que o projeto estiver pronto e em discussão na Câmara, no coletivo todo, aí sim você vai ter O espaço para o debate da ideia. Exatamente. Mas ali é muito pouco provável. Na verdade, as pessoas que chegam, acredito que seja assim, Janaína, pelo menos no meu gabinete é assim, sem esse foco, mas é assim, as pessoas que vêm com a boa vontade de ajudar e de colaborar, não vêm para destruir. Não faz muito sentido ela ir lá, porque ela não vai ganhar absolutamente nada com isso, até porque o que está se desenvolvendo ali são ideias, não são ações propriamente ditas, né? Não é o resultado final, ainda é a elaboração do que se pensa. Muito bem, antes aqui do nosso próximo tema, deixa eu só ler aqui uma nota da Fundação Procon de São Paulo, que reduziu em 88% o número de processos administrativos de reclamação que esperavam um julgamento pela entidade no mês de janeiro. Dos 4.712 casos ativos no começo do ano, agora em setembro restavam 551. Houve também uma queda de 40% no índice de contestação por empresas multadas pelo órgão, o que vai aumentar em 25% a arrecadação com as multas este ano, na comparação com 2018. Bom, o próximo tema é o seguinte, Diego, voltada para o público infantil entre 0 e 4 anos, uma nova série de filminhos musicais virou febre nas mídias sociais. As histórias de Giramille e sua turma, criadas pelo brasileiro Diego Navarro, contam com 8 personagens que cantam, dançam cantigas brasileiras e músicas de autoria própria em cenários típicos africanos. A série está em todas as redes sociais e já tem até aplicativo. Diego Navarro, como é que surgiu essa ideia, esse seu empreendedorismo? Vamos lá. Mauro. E eu confesso que eu sou fã de girafa. Somos dois. Eu queria falar um pouco da Giramille, eu queria só aproveitar um gancho da Janaína, falar que é legal você ajudar a empreender. Empreender nesse país é impossível, é muito difícil mesmo. Eu queria, sei lá, de repente dar uma dica. Você está fazendo mais do que um coworking. Você está pegando empresas boas, que você está selecionando, sementes muito importantes, né? Que você está ajudando, inclusive, com um business plan. Você tem 3 meses lá que você está ajudando essa empresa aí. Não, mas não é empresa. No meu coworking é só cidadão. Só cidadão. Isso, Que seja, tem uma ideia. A gente está esboçando, né? Isso a gente vai soltar um edital público, vai fechar um termo ainda aprovado pela mesa diretora, vai ter aprovação do presidente da Câmara. Esse sim, a gente pretende construir com a curadoria da Escola do Parlamento da Câmara, receber essas startups, Tá. mas a gente está no desenho. Tudo bem, mas essa startup, o que eu queria te falar é o seguinte, esses 3 meses que ela fica lá dentro é muito legal, mas a maioria das empresas, startups que sejam, morrem nos 5 primeiros anos de vida. Eu venho empreendendo desde meus 12 anos, eu tenho 35, eu já fiz de tudo que você possa imaginar. Eu gosto de empreender, gosto de tomar risco. O que eu acho legal você fazer, você está pegando as melhores startups, são sementes muito férteis. Tenta ampliar um pouco mais. Ele ficou 3 meses no seu gabinete, foi embora, tem que ter rotatividade para muitas startups, legal, mas tenta assessorar ele daqui, sei lá, 3 meses, 6 meses. Olha, como está seu projeto, você passou por aqui, conta pra gente, ajuda, instrui um pouco mais, porque nem sempre a pessoa que está empreendendo, ela já tem uma idade legal que consiga acertar mais do que errar. Ela costuma mais errar do que acertar. Então, é só uma dica que eu acho que você tem um potencial legal e não deixa perder. Pega o pessoal de volta e continua. Calma, vamos ver como você está indo. É só um gancho que eu queria fazer, que eu acho que é de extrema relevância. Então, o cidadão, porque aí tem que ser iniciativa já não que tenha finalidade, vamos dizer assim, não que eu tenha alguma coisa contrária, mas foi um dos acordos com os vereadores, inclusive com a presidência e mesa diretora, que a iniciativa só recebesse o cidadão, pessoa física. Entendi. Então, assim, a gente não recebe empresas, pessoas jurídicas, é somente cidadãos que se inscrevem tendo essas 3 condicionantes. Então, tudo dentro dos termos do edital aprovado pela mesa Entendi. diretora.
Agora, eu acho que a sua dica, assim, é muito importante esse momento que você está trazendo essas sugestões, porque é no momento oportuno, porque a gente está fechando os termos do edital da Câmara, do coworking da Câmara. Não, fica a dica, espero que dê certo. E manda um abraço lá pro Ricardo Melão, Legal. amigo lá do Partido Novo. Mas, Mauro, falando da Giramille. Ótimo. Giramille nasceu na época da crise, do impeachment da Dilma. Eu venho do ramo de construção civil, e aquele ramo instável completamente no nosso país, que todos os empresários, assim como eu, não faziam nada, né? Todo mundo parado, esperando passar aquela turbulência. E eu fiquei 1 ano sem trabalhar, sem coragem de fazer nada. No ramo de construção civil, ou você acerta ou você erra. E se você erra, o tombo é grande, não tem jeito. Então eu fiquei quieto, trabalhando, aí fui lá para Florianópolis, pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Não aguento mais, 1 ano parado, essa economia não muda, o que acontece? Eu falei, vou empreender de novo. E foi quando eu sempre gostei de criança, adoro essa parte educacional, tenho 2 filhos, eu falei, eu vou fazer desenho animado. Eu gosto disso, me faz feliz, gosto do mundo de televisão, cinema, e me entrou bem legal a história da Giramille. E a Giramille já nasceu pegando bullying. As pessoas perguntam, o que é a Giramille? Como nasceu? Nasceu em Florianópolis no final de semana. Eu moro de São Paulo, fiquei lá um tempinho, eu falei, peguei o nome da minha esposa, é Tamile, um nome bem diferente, e ela sofreu bullying, quando era, porque ela é bem alta, né? Ela é do sul, mais alta que eu, e ela já teve apelido de girafa. Eu falei, então é girafa. Então o pessoal já pegou bullying de girafa, né? Não é legal, então já vamos pegar esse bullying e fazer uma coisa legal. Aí eu peguei gira, de girafa, e mille, de Tamile, minha esposa, fiz a Giramille. E a gente começou, e comecei a empreender, e tomei muita porrada, acertei, errei, fui lapidando. Uma porrada dela também, não? Não, dela não. Tomei porrada do mercado mesmo. Era muito baixo. É muito baixinho, 1,70 m só. E aí, Mauro, foi crescendo, foi indo, e a gente fez alguns diferenciais. Por exemplo, hoje a gente tem todos os nossos músicos, e a gente tem não só os músicos, mas nós temos também maestro para fazer nossas músicas. Então a complexidade das músicas é muito, muito alta. Depois a gente tem a parte de animação. A animação toda feita em casa também, no nosso estúdio, e qualidade altíssima, a gente sempre peca pela qualidade. E o conteúdo, eu falei, eu não posso só ensinar para criança dançar uma música qualquer. Então a gente pegou músicas do domínio público e tem músicas próprias que a gente está lançando agora no ano que vem. Mas todo filme da Giramille, a gente lança também a escolinha da Giramille. Isso que é muito legal. Então vamos falar do filme Vai Roda, 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 Pé, 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 Caranguejo, Peixe. Um exemplo. Acabou esse filminho, automaticamente a criança já vê o outro, que é a escolinha da Giramille, Roda, Roda, Roda. E lá eu ensino. Caranguejo, peixe, caranguejo é um peixe? Cadê o caranguejo? Aí tem alguns animais, aquele é o caranguejo. A gente ensina sílabas, caranguejo. Depois, singular, plural, 1 caranguejo, 2 caranguejos. E caranguejo em inglês é crab. Então é bem rápido, é 30 segundos de uma escolinha que já ensina um pouco mais para a criança. E o terceiro filme que nós fizemos, e fazemos ainda, é a escolinha da Giramille. Cada vez mais as crianças estão na tela. Calma, vamos ler um livro para a criança? Então a Giramille, na casa temática dela, ela entra, senta, todos os outros personagens sentam na roda, na frente da lareira, na casinha dela, e começa a ler um livro. E é de verdade um livro. O livro abre, tem as imagens dentro do livro, tem as frases, o livro gira. É uma casa temática, um livro mágico. Isso para incentivar os pais a lerem para os filhos. Isso também dá uma boa repercussão. E a Giramille foi crescendo. A gente está com 500 mil seguidores no Instagram Giramille. Aliás, quem puder seguir lá, siga a gente. Estamos no YouTube, estamos em várias televisões abertas. Estamos na Band do Mato Grosso, que agora é TV Cidade Verde. Estamos várias filiadas no Brasil todo, na RBTV, no Brasil inteiro. E a Giramille foi crescendo e abrimos também para o licenciamento. Não precisa falar onde está, porque quem tem filho pequeno, já como sabe. Eu e ela, a gente já descobre rapidinho, né? É verdade. Colocar o YouTube lá já aparece a gente. E abrimos recentemente para o licenciamento, gerando mais emprego, que é ótimo. Fechamos brinquedos da Giramille, estamos conversando com o pessoal da Jandaia para fazer cadernos, shampoo, enfim, uma infinidade de produtos também para gerar mais emprego, né? Eu gosto de empreender, gosto de criança, estou feliz nisso. Agora, você falou no começo, você gosta de desenho animado. Esse foi o ponto de partida, porque às vezes a pessoa fica pensando em empreender, mas o que eu vou fazer? Sim, né? Aí vê lá alguma ideia, poxa, que legal essa ideia, mas ela já está pronta. Como é que a pessoa teve essa ideia, né? Depois de pronto, é fácil você olhar lá, né? Então, Mauro, o que mais me incomodava é ver o meu filho, meu sobrinho, na época eu não tinha filho, o Rafa nasceu recentemente, e a minha filha, a Lorena, que tem 3 anos, vendo porcaria no YouTube. Quem é pai e sabe o que eu tô falando. É muita porcaria, é muita coisa que não vai levar meu filho a lugar nenhum, que não vai acrescentar nada pro meu filho. Isso me incomodava de frente, muito. Então eu falei, eu não quero mais isso. Tudo bem, eu sou uma empresa, tem diversas outras, mas caiu comigo essa conscientização. E eu comecei a criar filmes pro meu sobrinho e pra minha filha. E aí começou a crescer, eu falei, isso é legal.
começou a crescer, repercutir para amigos, que o pessoal da minha faixa etária também tem bastante filho. Mas você tinha know-how nisso? De filmes? Não tenho nada. Não, comecei do zero, literalmente do zero, vendo com meu know-how é construção civil, é cimento e bloco. Mas está no meu DNA essa parte de televisão, de desenho e tal. E aí vocação, né? Vocação. Por causa da Giramilha, um parênteses, Mauro, eu fui convidado pelo pessoal do Mato Grosso para fazer um programa lá. Tocando um programa lá, sou apresentador no Mato Grosso, chama Vem na Minha o programa. E agora eu tô fazendo esse programa para São Paulo, a gente vai apresentar para a Band de São Paulo, provavelmente no começo do ano que vem. Mas eu sempre gostei disso, fiz o Maia. Seja justo, Diego, você tem que pôr sua mulher para apresentar. Ela não quer, ela não gosta, ela não é das telas, ela não gosta, ela prefere ficar em casa vendo, ela palpita bastante. Mas eu gosto, eu sou muito criativo, a hora que eu vou dormir, minha cabeça fica borbulhando, põe um monte de ideia. Eu pego o papel e vou anotando, eu não consigo dormir, muita ideia. A Giramilha é eu que faço tudo, o roteiro, eu sou o diretor, eu faço tudo, como que tem que ser feito, eu que faço tudo lá. E o pessoal vai fazendo. Foi mais ou menos assim. Você está se divertindo? Demais. Não só se divertindo, mas esse evento. Eu fui agora para esse evento que teve Kids Festival. É o maior evento da América Latina que veio para o Brasil recentemente, agora tem 2 meses atrás. 1 mês atrás. Você tem que ver quando a criança abraça aquele personagem, o carinho, uma coisa pura que Deus, você vê, nossa, valeu a pena tanto empenho, entendeu? Ela dá um abraço, ela quer tirar foto, ela conversa, ela quer conhecer, é demais. Nós estamos inaugurando, Mauro, aliás, todo mundo aqui está convidado, tá? Só não posso falar o local, mas estamos inaugurando a Casa da Giramilha, que vai ser ali na Vila Olímpia, e esse Open Office que a gente vai fazer, a gente contratou o Lucas Luco, vai fazer um show pra gente lá, pra gente inaugurar esse momento. Tá marcando nossa história lá na Vila Olímpia. Tá todo mundo aí convidado, depois eu passo a data e o endereço para vocês. Muito bom. Próximo tema. A reunião da semana passada entre os líderes dos BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China, teve seus discursos voltados ao comércio, com todos os países oferecendo produtos, serviços, tecnologia e também a abertura de seus mercados. Em sua participação, o presidente Jair Bolsonaro declarou: estamos de braços abertos para um comércio mais profundo e diversificado. Ailton Vendramini, a gente pode acreditar que novas oportunidades devem se abrir para as empresas brasileiras após esse encontro dos BRICS? Veja bem, né? Pergunta de $1 milhão. Eu vou fazer um paralelo aqui. Eu acompanhei mais ou menos de perto o Mercosul, né? Desde a época que o Sarney visitava a Argentina lá, eu frequentava ali com uma certa frequência. E via toda aquela dificuldade, o Mercosul acabou saindo só lá em 91, né? E a gente teve um aprendizado ali que foi, por exemplo, a parte jurídica, né? Todos aqueles perrengues que tem quando o cara não entrega a mercadoria, etc, etc. E até hoje a gente está, vamos dizer assim, 30 anos quase apanhando com o Mercosul, né? Agora, quando eles abriram aqui pelo menos a intenção de mercado, o que é muito positivo, né? Vale dizer que tudo começa com esses protocolos aí, né? Vamos ver, um protocolo que eles assinam, o presidente assinou agora quando esteve na Ásia, que é esse ARM, né? Que é o Acordo de Reconhecimento Mútuo. E aí já implica uma série de necessidades. Por exemplo, você tem que ter uma armazenagem menor nos portos, taxas menores, a sua produção não os seus produtos não são inspecionados 100%. Então, só aí você já vê que tem um trabalho bastante grande para ser feito, né? Depois eles assinam, tem outros protocolos, por exemplo, dessa OEA, que é o operador econômico autorizado, que é mais ou menos tipo Frank Sinatra, né? If you make there, you can make anywhere, né? Se você fez lá em Nova York, você pode fazer em qualquer lugar. Ou seja, se você exportou, se você fez isso, você tem uma série de facilidades. O que eu vejo, a pergunta sua de $1 milhão, né? Você vai aumentar o mercado, é que, num primeiro momento... Dólar a 4,20, hein? Dólar a 4,20. Você vê, o presidente da África do Sul, que esteve aqui a semana passada, ele falou, olha, nós vamos comprar 2,3 trilhões de dólares nos próximos 10 anos para as famílias do sul da África, né? Você tem lá, sei lá, 60 milhões de habitantes. Aí o que acontece? Quando você realmente parte para o mercado, você tem esse problema que é o seguinte, o que você fabrica aqui, o que o cara fabrica lá.
Então, por exemplo, você fabrica, não sei, geladeira aqui, né? Você fala, não, aí você faz uma conta, vou vender tantas geladeiras para tantas famílias e tal, na África do Sul. E aí se tem um fulano do lado de lá que também fabrica geladeira muito melhor que a gente, na verdade você não vai vender nada lá, né? Você vai ser engolido pelo cara de lá. Então, o que eu digo é o seguinte, quando você pergunta, vai melhorar? Eu acho que o mercado cresce, né? Agora a gente tem aqui no Brasil, esse monstro dos pântanos, que é toda essa burocracia nossa, toda essa coisa aí, que tem que ser resolvida antes de você partir de peito aberto para encarar um cara de primeiro mundo. Gente, um recado para vocês da Prefeitura de São Paulo. Vocês sabiam que aí na sua casa pode ter focos do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya? Acabar com esses focos é responsabilidade de todos nós. Então, entre outros cuidados, você tem que eliminar qualquer lugar que possa acumular água, remover os pratinhos de planta, manter a caixa d'água sempre tampada, limpar as calhas e mais, não acumule entulho e até na gaveta, debaixo da geladeira, você tem que olhar, porque nesses lugares o Aedes aegypti costuma depositar os seus ovos. Toda semana você precisa reservar um tempinho para eliminar a água parada na sua casa e se você fizer a sua parte, nós vamos acabar com os focos do mosquito. Prefeitura de São Paulo. Vereadora Janaína Lima. Posso fazer um comentário? Claro, a respeito vereador. dos BRICS aí? Sim. Seguinte, os BRICS foi criado com a ideia de que os países que estavam emergentes, e aí o Brasil, Rússia, Índia, China, etc., pudessem, em conjunto, se fortalecer para enfrentar as grandes potências. Na verdade é essa. Quer dizer, como é que eles iam todos emergentes. Somos todos emergentes. O que ocorre é que, ao longo do tempo, esses países tiveram altos e baixos internos, né, do ponto de vista econômico. Mas eu queria atentar uma coisa. Nós temos um novo presidente da República que resolveu se alinhar fortemente com os Estados Unidos, que é uma grande potência. Eu, sinceramente, não acho que há uma disposição de diálogo, inclusive comercial, nem com Rússia, nem com China. Apesar da China ser hoje o nosso maior parceiro comercial, ainda assim você tem uma distância ideológica que, se amanhã os Estados Unidos tiver, como está, tendo qualquer tipo de entrave com esses países, do ponto de vista ideológico, a minha impressão é de que o Brasil vai se alinhar com os Estados Unidos e a questão comercial vai ficar em segundo plano. Essa é a minha sensação, infelizmente. Preferia que continuasse fortalecido os BRICS, porque é a forma de você sobreviver num mundo globalizado em que as maiores potências dominam o comércio, dominam a política, dominam todo o cenário mundial. Então, era só fazer uma reflexão aqui com vocês. Quero aproveitar que o senhor entrou nesse aspecto, vereador, é que o Brasil considera a China economia de mercado, que outros países não consideram. Essa proximidade, com esse conceito, com esse entendimento, isso não é bom? Tomara que sim, tomara que sim. Pois eu estou dizendo, é o maior parceiro comercial hoje. Tomara que continue sendo e que se possa aumentar ainda mais. Afinal, você tem lá Mas é que o senhor chama a atenção população... da cautela, é a cautela. Eu estou chamando atenção porque hoje o país adotou uma linha ideológica de postura que pode nos afastar. E que eu preferia que não afastasse. Claro. Porque eu acho que as questões internas, elas têm que ser discutidas internamente. Se a China, o regime dela é A ou B, não deve ser o fator preponderante para o Brasil ter ou deixar de ter o comércio, entende? Acho que as questões humanitárias, elas são super importantes e devem estar colocadas em primeiro lugar, mas é preciso também você respeitar a autonomia de cada um. E eu não sei se quando você faz um alinhamento ideológico, você na verdade não está dividindo ou mantendo uma divisão do mundo do esquerda e direita, aquela coisa que a gente vê aqui no país e que eventualmente possa ser expandida para o mundo. Acho que a gente tinha que ter uma visão mais aberta.
Mas a gente tem que elogiar a postura do Bolsonaro nesse sentido, né? Que ele se colocou aberto, né? Assim, que venham todos os parceiros, queremos construir oportunidades para todos. Eu acho que nisso Tomara que isso seja real, né? A gente tem que reconhecer. Tomara que seja real, né, Janaína? Eu na verdade, tenho uma certa desconfiança dessas posturas. A ação dele, eventualmente, não corresponde ao discurso dele, enfim. Mas tomara que eu esteja errado. Mas você veja que a gente pode falar com propriedade, porque sou presidente o Mauro e vice da Comissão de Relações Internacionais. E a gente recebe países e traz o melhor de cada um desses países, as suas experiências. Inclusive agora, dia 25, segunda-feira, a gente vai fazer um fórum só de educação. Então, vai começar com os países asiáticos, depois vai ter Finlândia, vai ter Chile e tantos outros países que vão trazer os seus cases de educação. Aliás, bem interessante, já teve a coisa da legalização de drogas ou não, cada país com a sua característica. É bem interessante o fórum de discussão presidido aí pela Janaína, na nossa Comissão de Relações Internacionais, que não existia na Câmara, que hoje, com a competência dela na direção lá, está desenvolvendo um trabalho bem legal, né? Gente, o tempo correu rapidinho, já estamos chegando no final do programa, temos perguntas do público aqui, vamos ver se a gente consegue fazer todas, ainda tinha assunto aqui na nossa pauta, mas a gente vai encaixando. Diego, sua opinião sobre a qualidade do cinema de animação, tanto brasileiro quanto americano, é a Daniela da Bela Vista que pergunta. Não, é bom, o Brasil tá bem, não tá ruim não. É lógico que nos Estados Unidos você tem uma animação um pouco melhor, mas estamos bem, não estamos ruim não tem nada para reclamar. Tem que trabalhar, dá para melhorar, dá. O pessoal está tentando cada vez mais os 3D, o Brasil ainda está muito focado no 2D, na animação, e se tem um parente para isso, parabéns pessoal da Rússia, que está fazendo um trabalho sensacional no 3D, meu ponto de vista. Mas dá para melhorar, mas não está ruim. Vendramini, o Marcos de Pinheiros pergunta como as pequenas e médias empresas vão competir com os grandes portais de vendas na internet, que seguem em expansão. Buscando o small data, ou seja, vamos pegar um gancho aqui no que ele falou. Então, a Disney aqui, por exemplo, lançou a Disney+, na semana passada, e esperava 2 milhões de associados, atingiu 10 milhões. Né? Então, vai competir com Netflix, Apple, etc. Eu acho que qual é a saída para nós que somos um país pobre? É pegar nicho de mercado, né? Então, por exemplo, ele está lá com a girafa e tal, não sei o que e tal, a gente está lá fazendo coisinha no varejo, vamos dizer assim, e crescer nessa vertente. Vereadora Janaína, o João Carlos de Vila Maria pergunta se você conhece algum outro país do mundo que cobre imposto de desempregado. Realmente o Brasil dá um péssimo exemplo, ao contrário, por exemplo, do que a gente conheceu de Tel Aviv, que é onde tem mais pessoas empreendendo per capitamente, que mais gera oportunidade, com 40 quilômetros quadrados só de extensão do país, que é o equivalente à nossa Lapa e Santo Amaro juntos. Esse país consegue fomentar tanto o desenvolvimento, mas aqui é exatamente o contrário. A gente condena as pessoas cada vez mais com altos impostos, a gente vê a todo momento se querendo aprovar, né, isenções, benefícios para determinados grupos e sobrecarregar todos os demais. Então, a gente tem que fazer uma discussão ampla e pela reforma tributária urgente que está lá tramitando no Congresso. Vereador Covas, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta de onde sairá o dinheiro para que a cidade de São Paulo conserve o direito da Fórmula 1 aqui, a partir de 2021. Pelo que eu li, de patrocínio. Esse é um evento internacional, um evento importante para a cidade, gera recursos, gera renda. Manter aqui esse evento me parece muito interessante. No entanto, este aqui era o único autódromo no mundo, aliás, 2 autódromos, Mônaco e aqui, que não pagava uma taxa que todos os outros autódromos pagam. E o organizador da Fórmula 1, os novos organizadores, por que São Paulo tem essa vantagem? E começou a pressionar para dizer o seguinte, vai continuar desde que se paga esse valor.
O acordo que foi anunciado, ou pelo menos que se tornou público, é de que a ideia é assumir o compromisso de pagar através de patrocínios. Veja, nós temos um governador que é muito atuante nessa coisa de procurar parceiros e tal, fez isso quando era na prefeitura, tem feito isso no governo do estado, então ele tem, de fato, facilidade para fazer isso. Eu espero que não seja só no período que ele seja governador, que tenha alguma coisa, até porque o contrato me parece que é por mais 10 anos. Então, que tenha algum programa de longo prazo para que possa suprir esse valor. De toda forma, ainda que seja um dinheiro público para se pagar, tem que se fazer conta. Me parece que a vantagem em retorno de impostos e de aquecimento da economia da cidade pode compensar. Vereadora Janaína, a Júlia de Santos pergunta por que o Partido Novo está definindo tão cedo seus candidatos para 2020. Não, na verdade, a gente não está definindo os candidatos, é o resultado do processo seletivo, né? Então, os candidatos, os pré-candidatos, eles estão ainda no processo normal, passarão pela convenção, pela aprovação dos filiados e toda a tramitação que qualquer candidato passa. Então, o que agora está se encerrando é o processo seletivo, só aqui em São Paulo, que teve mais de 70 inscritos. Vereadora, só para a gente fechar aqui, que tinha um tema aqui que está ligado ao que já foi dito em relação ao seu projeto lá no Gabinete Embaixadores da Mudança. Virou game, é isso? Isso, a gente está agora numa segunda fase em que a gente está gamificando os desafios da cidade de São Paulo. Isso é então, muito legal, hein? O cidadão entra, ele vai ter um jogo da cidade em que a gente vai capacitar esse cidadão, ele vai ter a possibilidade, e esses projetos dentro dos embaixadores, que foi daí que nasceu a ideia do coworking, porque os projetos dos embaixadores tinham uma envergadura de tal monta, assim, por que então a gente não cria um ambiente de inovação para que esses embaixadores possam, então, superar esses desafios e a gente ter um apoio mais qualificado a eles. Então, a ideia é trazer o cidadão para conhecer a cidade, conhecer as competências do legislativo, do executivo, do judiciário, mas, sobretudo, deixar sua marca na cidade. O pátio do colégio, não sei se vocês lembram, quando foi depredado, a gente tem 100 embaixadores da mudança espalhados na cidade toda. Eles se mobilizaram e foram lá lavar a parede, pintar a parede, fazer captação de recursos, ajudar, e a gente participou ativamente de todo o processo de revitalização do pátio. Então, foi gratificante, eu acho que é simbólico aqui para dar de exemplo. Vereador, e tudo isso vem ao encontro desses programas que a Prefeitura já tem para agilizar o empreendedorismo, que eu tenho aqui, Profissão Cidadão, Descomplica São Paulo, Empreenda Fácil, né? Então, é um ambiente fervilhante. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho a respeito de cada um desses programas, porque eu fui fazer a lição de... último assunto, tá vendo? Eu fui fazer a lição de casa antes de aqui, porque os nomes dos programas são interessantes, mas às vezes as pessoas querem saber do que se trata. Então, Profissão Cidadão, na verdade, é capacitação técnico-profissional, que é um acordo entre a Prefeitura, o SEBRAE e o Centro Paula Souza. Já capacitou algo como 500 alunos hoje, sendo que 100 na área de assistência social. E tem alguns cursos que serão administrados, já anunciados, de soldagem, confecção industrial, produção alimentícia, jardinagem, cuidador de idosos, que é uma coisa importante, e eletricista. Essas datas e locais vão ser divulgados proximamente. Em relação ao Empreenda Fácil, é a diminuição de 100 para 5 dias para você estabelecer uma empresa. Isso usando o que os Estados Unidos faz com muita frequência, quer dizer, ele acredita em você, né? Então você declara as coisas, você não tem que comprovar. Aí você está sujeito às penalidades caso aquilo que você declarou esteja errado. Então, isso agiliza enormemente o processo. Quando você tem que apresentar um monte de certidões disso, daquilo, acaba fazendo com que a burocracia aumente e as coisas andem com muito mais lentamente. Então, esse Empreenda Fácil é para
microempreendedores, que diminuiu de 100 para 5 dias. Finalmente, o Descomplica vamos dizer, a versão municipal do Poupa Tempo, que é aquele órgão estadual onde as pessoas, num único lugar, podem resolver os seus problemas das mais variadas naturezas. No caso do Descomplica, serve para tirar carteira de trabalho, bilhete único, seguro-desemprego, etc. Hoje já tem em 4 unidades, em São Miguel Paulista, em Campo Limpo, Santana, Tucuruvi e Butantã, aonde é a subprefeitura. Então tem uma praça lá de atendimento e provavelmente o anúncio é que até o ano que vem a gente dobra esse número de 4 para 8 unidades. Vereador Mário Covas Neto, 10 segundos para a sua despedida. Bom, eu já falei um monte, muito obrigado a todos. Desculpe aí se eu me alonguei demais. Obrigado, foi um prazer participar com vocês. Ailton Vendramini. Obrigado pela oportunidade aqui. Agora ficou para mim, de todo esse diálogo, a necessidade da aproximação da sociedade civil, do governo, para que a gente tenha soluções mais sinérgicas, vamos dizer assim. Diego Navarro. Agradecer, Mauro, obrigado, um papo gostoso, dá vontade de sair daqui e trabalhar ainda mais, tá aí motivado, foi muito gostoso aí a nossa manhã, obrigado para todos. Os canais, onde é que encontra? Giramille, com 2 L's, tem todas as mídias sociais possíveis, vocês imaginar, tem. Vereadora Agradecendo, Janaína. Mauro, mas fazendo 2 convites. Semana Global de Empreendedorismo no Coworking Legislativo, quinta-feira, das 9 ao meio-dia, hackeando a burocracia. A gente vai fazer uma oportunidade de desafio disso. E Aonde? dia 20, Aonde? na Câmara Municipal, no Coworking Legislativo, sala 607. E a gente também participa da Semana São Paulo Tech Week, no dia 29, que a Semana Tech Week vai do dia 24 ao dia 29. No dia 29, agora, a gente vai ter uma oficina em que a gente está falando de oficina maker. Então, eu convido a todos para estarem lá no nosso gabinete e participar também da Semana São Paulo Tech Week. Não quero demais lembrar, Câmara Municipal de São Paulo fica no Viaduto Jacareí, número 100, do lado da Praça da Bandeira, metrô Anhangabaú, é isso aí. Gente, muito obrigado. Vereadora Janaína Lima, do Novo, engenheiro consultor de gerenciamento Ailton Vendramini, administrador e empreendedor cultural Diego Navarro e o vereador Mário Covas Neto do Podemos. Muito obrigado em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som, Fabiano Souza, gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Tchau, até amanhã, obrigado.